Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, o eterno que não deveria existir. Parte 4. Capítulo 22. Acordei num espaço vazio. Era tudo preto, sem forma, sem luz, nada. Parece familiar, mas ao mesmo tempo não era. Parece que já estive aqui antes, mas não consigo me lembrar. Ah, aí está você, de repente, uma voz soou. Novamente a voz era familiar. Eu me virei e vi uma entidade negra, com apenas uma linha dourada como sorriso. É você, murmurei. É bem cedo. Pensei em te encontrar depois que Tiamut acordasse. Bem, você estava errado, disse ele, e a dimensão negra se transformou em uma praia mais uma vez. A entidade negra também se transformou em um velho esfarrapado. E então? Sobre o que você quer conversar? Perguntei, sentado num tronco perto da fogueira. O velho riu baixinho, um pouco impaciente. Faz tanto tempo que não sou tratado assim. Como que? Como um conhecido, afirmou o homem. As pessoas costumam me chamar de meu senhor ou supremo. Eu conheço a sensação. Murmurei. Os humanos me tratavam como um deus. Mas você já sabe disso. Ele assentiu. Você está se saindo bem. Será que vou continuar a ter um bom desempenho? Questionei diretamente. Depende, disse o homem. Depende? Ele cantarolou. Você ficou estagnado nos últimos 2 séculos. Assenti. Não sei bem o que mais meu poder oferece. Então você não tem explorado o suficiente. Eu diria que ando explorando, respondi sarcasticamente. Tenho bastante tempo para isso. Mas você tem sido muito conservador. Significado? Ele suspirou diante da minha pergunta. Você é diferente dos seus companheiros eternos. Eu percebi, disse sarcasticamente novamente. E daí? Não, você não entende, ele balançou a cabeça. Ao contrário dos outros eternos, seu poder está em constante evolução. Assenti. Sei que o poder dos meus companheiros eternos parece estagnado sem mudar nada. Exatamente, ele assentiu. Mas para mim, meu poder se limita a absorver energia cósmica de cadáveres e torná-los meus constructos, certo? Basicamente, torná-los um só comigo. Questionei. O que mais existe? Você está usando errado, meu jovem, afirmou ele. Você mesma disse, eles são um com você. Então use-os, o homem deu de ombros. Não apenas ordene que façam o que você quer, use-os para melhorar a si mesmo. Como? O homem sorriu. Fale com eles. Falar? Questionei, confusa. Eles não conseguem falar, claro. Eu consigo entender o que estão pensando, mas não consigo falar com eles. O homem assentiu. Antes não podia, mas agora pode. Significado? Você absorveu um desviante inteligente, certo? Eu fiz isso recentemente, sim, o nome dele é Idemnon. Então fale com ele deve ser capaz de representar os outros, disse o homem. A propósito, é muita gentileza sua ser tão cuidadoso com isso. Cuidadoso? Você não absorveu um único humano, respondeu o homem. Se tivesse absorvido, já estaria morto. Eu sei disso, bufei. Não sou burra o suficiente para fazer isso. O homem cantarolou. Arishem está desconfiado. Ele estava me perguntando sobre você, mas eu não respondi. Levantei uma sobrancelha. Por quê? Desde que você chegou à Terra, na verdade, disse o homem. Como ele não sabe praticamente nada sobre você, bloqueei suas informações. Que legal da sua parte, eu disse sarcasticamente. Mas ele se lembrou de que me deu uma missão. Ele se lembra, assentiu o homem. Mas tecnicamente ele não deu a missão. Eu plantei a lembrança dele dando uma missão para você. É por isso que ele é um pouco cauteloso com você em primeiro lugar, porque ele sempre é cauteloso com seus lacaios. Eu cantarolei. O que vou fazer agora? Nada, na verdade. O homem assentiu. Contanto que você não quebre nenhuma regra, você está seguro. Por enquanto, apenas se torne poderoso. Assim, como entro em contato com Idemnon novamente? Ele sorriu. Ligue para ele. Depois disso o homem desapareceu, o lugar ficou escuro novamente e eu fiquei sozinho novamente nesta dimensão vazia. Suspirei. Isso é Deus para você, eu acho. Então olho ao redor, ainda nada, apenas vazio e escuridão aguardam meu olhar. Idemnon. Tentei gritar, mas ninguém atendeu, pelo menos foi o que pensei por um tempo, antes de ouvir o som de cascos. Nos encontramos novamente, Plutão, ou devo dizer meu senhor agora? Uma voz falou, eu me virei e com certeza, era Idemnon. Só que ele estava em sua forma de construção. Ah, você realmente apareceu, cantarolei. Bem, só Plutão. Detesto ser chamado de meu senhor. O que te convier, o centauro deu de ombros. Eu vi suas memórias. Você é diferente dos outros. Assenti. Você consegue ler minhas memórias? Eu sou tu és eu, diz o centauro simplesmente. É o conceito do teu poder, não é? Sinceramente, eu mesmo não sei. Dei de ombros. Não há manuais aqui. O centauro simplesmente riu. Acho que você tem razão. Eu apenas cantarolei. Se você puder ver minhas memórias. Posso ver as suas? O centauro suspirou. Infelizmente você pode. Isso é bastante constrangedor para mim, como eu acabei de dizer que não trairei meus parentes. Mas você consegue ver minhas memórias facilmente. Você ainda mantém lealdade aos seus parentes? Questionei. O centauro balançou a cabeça. Não, eu sou você e você é eu agora. Seu objetivo é o meu objetivo, sua ambição é a minha ambição. Isso certamente é um alívio. Concordei. Então me mostre suas memórias. Muito bem, assentiu o centauro. E instantaneamente uma enxurrada de memórias invadiu minha mente. Vi suas memórias, desde o momento em que ganhou inteligência até o dia em que morreu pelas minhas mãos. Eu vi seu rebanho matarem muitos humanos, devorando-os. Eu vi treinar arco e flecha e lança. Eu vi galopar com seu rebanho, lutando contra um exército de humanos que queria exterminá-los. Eu vi encontrar seus parentes, aqueles que são inteligentes. E eu vi sua batalha final, sua batalha comigo. Você viveu uma vida não tão chata assim, hein? Eu cantarolei.
Minha vida foi cheia de batalhas e glórias, ele afirmou concordando. Um desviante conhece a glória? Perguntei, divertido com sua resposta. Eu prefiro um centauro, disse Demnon. Desviante é um insulto. Não somos desviados, só queremos sobreviver. Tudo bem, eu respeito isso, eu disse. Então, só em Creta e Corinto, né? Achei que teria mais. Nossa espécie é difícil de encontrar, assentiu Idemnon. Precisamos absorver muitos humanos para conseguir esse tipo de inteligência. O de Creta é quase ininteligente. Com base nas suas memórias, você absorveu milhares, e deve ter levado muito tempo. Acho que é questão de sorte, ele assentiu. Vagueio livre por milhares de anos, sem competição ou caça de um predador como você. Eu apenas assenti. Então, você pode ser uma ponte? Para mim e meus outros constructos. Claro, disse o centauro, dando de ombros. Então está bom. Assenti. Você pode ligar para eles? Para mim? Ele apenas assentiu e bateu palmas, convocando minha legião dourada atrás dele. O quarto escuro brilha dourado com a mera presença da minha legião. Foi bem legal. Agora você pode nos usar, disse Idemnon. Como funciona exatamente? Questionei. Você só precisa pedir, afirmou Idemnon. E estaremos prontos para ser um com você. Então vamos tentar com você, Idemnon, eu disse. Muito bem. O centauro fechou os olhos e se transformou em energia cósmica que lentamente me envolveu. Poucos segundos depois, ele entrou no meu corpo. Depois que ele entrou no meu corpo, minha mente ficou mais clara, suas memórias, sua vontade, seu conhecimento, sua experiência, tudo se tornou um comigo. Isso parece estranho, murmurei. Você vai se acostumar com o tempo, Idemnon falou na minha cabeça. Eu apenas cantarolei. Seu poder é imunidade mágica e escudo mental? É o que eu desenvolvi, sim, disse Idemnon. Não é especial, mas compenso no combate com experiência em arcos e lanças. Então, se Ghidorah me possuísse, eu poderia absorver a energia cósmica ao meu redor? Questionei. Em teoria, sim. Se um dos seus construtos insensíveis o possuísse, você só receberia os poderes dele, não as memórias, mas receberia os instintos dele. Eu cantarolei. Múltiplas construções podem me possuir? Recomendo 3, assim como combiná-los, disse Demnon. Mas e a vontade deles entraria em colapso. Certo, mas eu consigo fazer mais de 3, certo? Apenas por tempo limitado. Está bom o suficiente. Então acho que é hora de você acordar, disse Demnon enquanto saía do meu corpo e reaparecia na minha frente. Então vejo vocês na próxima batalha. Assenti. Estamos sempre com você, Plutão, é melhor lembrar disso. E Demnon assentiu, enquanto os construtos atrás dele comemoravam, animados com a perspectiva que viria. E depois disso, acordei. Vi que meus companheiros eternos estavam dormindo por ali. Então murmurei. Próxima parada, Creta. Capítulo 23. É 1240 a.C., Creta? Agora estamos em um barco, rumo à ilha de Creta. O céu está azul, os ventos fortes e o mar calmo. No geral, um ótimo dia para viajar. Conseguimos ver a borda da ilha do nosso barco, as tripulações começaram a gritar que estávamos nos aproximando da ilha e menos de uma hora depois, atracamos no porto de Creta. Em seguida, observei atentamente a ilha de Creta e seus habitantes. Eles são bem diferentes dos gregos do continente, sua arquitetura é um pouco diferente, as roupas são diferentes. As estátuas são diferentes e seus deuses provavelmente também são diferentes. Devemos procurar por desviantes agora? Ou descansar primeiro? Perguntou Gil ao meu lado, junto com o resto dos meus companheiros. Depende de você, dei de ombros. Mas eu diria que deveríamos procurar um lugar para ficar primeiro. O resto apenas zumbia, e estávamos prestes a caminhar até a cidade, quando então outro barco com uma vela preta atracou, trazendo muitas mulheres e homens, jovens para a ilha. Todos pareciam assustados, mas um homem entre eles tentou acalmá-los. Vai ficar tudo bem, eu vou matar a fera e vocês voltarão para casa em segurança. Confiem em mim, disse o jovem ao grupo. Isso não trouxe nenhum conforto ao grupo, mas eles ficaram felizes por poderem ter alguém em quem confiar. É estranho, murmurou Gil. Tem muita mulher naquele barco. Mulheres raramente viajam na Grécia. Você acha que aquele rapaz tem tantas esposas assim? Questionou Kingo. É muita responsabilidade. Bofei. Duvido e além disso também há homens. E Caris cantarolou. Aquelas mulheres pareciam assustadas. Escravos então? Kingo perguntou novamente. Desta vez balancei a cabeça. Não, elas estão usando vestidos bonitos. Aquele garoto estava falando de uma fera, apontou Icaris. Você acha que é um desviante? Eu não sei. Você quer perguntar? Claro, qual o problema? Em seguida, caminhamos em direção ao grupo de homens e mulheres e nos aproximamos do jovem que liderava o grupo. Ei, garoto! Gil chamou o jovem. O jovem se virou para nós e pareceu confuso. Precisa de alguma coisa, meu bom senhor? De onde você é? Perguntou Gil. Ah, somos de Atenas, senhor, respondeu o menino. Gil cantarolou. Qual é seu nome? Teseu, filho de Egeu, ele respondeu mais uma vez. Gil apenas cantarolou novamente e então olhou para as mulheres que o seguiam. Por que todas essas mulheres? Teseu fez uma careta ao ouvir isso. Você não sabe. Nós não somos daqui, continuou Icaris. Eu entendo. Teseu assentiu enquanto observava nossos diferentes tons de pele. De onde vocês são então? Gil apenas sorriu. Nós também somos de Atenas. Mas, faz tempo que não visitamos o lugar. Companheiros atenienses, Teseu se animou ao saber que também somos de Atenas. Então, certamente vocês devem me ajudar nessa missão. Que missão? Questionei. Matar uma fera, disse Teseu. Nós, atenienses, ofendemos o rei de Creta anos atrás, durante as Olimpíadas. Desde então, o rei exigiu sacrifícios para a fera a cada 4 anos de Atenas. Suspirei ao ouvir isso, conheço essa história. Deixe-me adivinhar, esses homens e mulheres são virgens? Sim, 7 jovens e 7 donzelas. Esses gregos e sua obsessão por virgens, murmurei. Teseu, certo? Sim, esse é meu nome. O menino assentiu.
Que besta é essa de que você está falando? O povo Minotauro o chamava, disse o menino. Ele vive dentro do labirinto construído pelo rei. Eu cantarolei. Então como você planeja matá-lo? Com uma espada, murmurou Teseu. O que mais? Icariz apenas balançou a cabeça. Você não vai matar aquele Minotauro, usando apenas uma espada comum. E você sabe como matá-lo? Questionou Teseu. Kingo bufou, tentando parecer um veterano. Digamos que temos experiência, garoto. Sério, disse o menino, animado. Então eu imploro, por favor, nos ajude. Gil estava prestes a responder, mas então eu perguntei. O que ganhamos com isso? O menino, junto com Gil, ficou surpreso. Como é? O que ganharíamos se ajudássemos você? Repeti. Mas vocês são atenienses. Vocês deveriam nos ajudar, exclamou o garoto. Não seja estúpido, garoto. Depois dessa viagem, você provavelmente se tornará rei. Atenas cairá se você tiver esse tipo de mentalidade. Oh, que? Sei como você sabe. Você literalmente disse o nome do seu pai, que idiotice, aliás, apontei. E se alguém te sequestrar e exigir resgate do seu pai? Dá um tempo para o garoto, Plutão disse Kingo preguiçosamente. Ele é só uma criança. Eu apenas suspirei. E daí? O que ganharíamos se ajudássemos você? Então eu darei a todos vocês ouro, exclamou o garoto. Não precisamos de ouro, já somos ricos. Recusei. Uma casa em Atenas. Nós já temos uma casa lá também. Recusei novamente. Então todas nós lhe daremos nossa virgindade se sobrevivermos a isso. Uma das jovens ofereceu de repente, enquanto as outras apenas assentiram. Levantei a sobrancelha. Você acha que isso tem valor para mim? Questionei. Você acha que eu sou algum tipo de vadia que transa com qualquer mulher que vê? A mulher engoliu em seco. Ele não. Então o que você quer de nós? Teseu questionou apressadamente. Pensei um pouco antes de dizer. Tudo bem, quero invocar a lei da surpresa. Por que não? A lei da surpresa? Ele questionou. Cantarolei. Se nos encontrarmos novamente depois disso, você me dará seu bem mais recente e valioso. Ele pareceu hesitante, mas assentiu docilmente. Ok. Então, ótimo, cantarolei. Se você quebrar esse favor, eu vou te matar. Tudo bem. Eu prometo. Eu cantarolei. Então, mostre o caminho. Teseu assentiu docilmente novamente e caminhou em direção ao labirinto, parecendo nervoso, assim como os outros atenienses. Mas eles estavam ainda mais nervosos porque era isso, se eles falhassem, eles morreriam. Por que você fez isso? Gil me questionou. A gente podia simplesmente tê-lo ajudado. De graça? Perguntei de volta. O garoto é o Gil idiota. Corajoso, mas idiota. Ele quer pegar um desviante sozinho usando apenas uma espada? Isso sim é muita estupidez. Então por que você o fez prometer um favor? Quer dizer, provavelmente nunca mais o veremos depois disso. Ele é o futuro rei de Atenas, suspirei. Você acha que eu faria um garoto ingênuo como ele governar a cidade de Tena? Gil cantarolou. Boa ideia, então você está educando ele? Não, na verdade não, murmurei. Só dando um empurrãozinho nele. Depois de alguns minutos de caminhada, chegamos a um palácio, possivelmente o palácio do rei, o que me confunde. Precisamos ir aqui primeiro, disse Teseu. Quero fazer um acordo com o rei. Claro, vá em frente. Dei de ombros. Quando nos aproximamos da entrada, 2 guardas bloquearam o caminho, olhando para nós com um olhar inquisitivo. Quem é você? O guarda falou, tentando parecer ameaçador. Somos atenienses, queremos falar com o rei, disse Teseu simplesmente. Atenienses. Os guardas franziram a testa. O rei não quer conhecer um escravo como você. Eu tenho o direito, insistiu Teseu. Sou filho do rei Egeu, tenho o direito de me encontrar com o rei. Os guardas zombaram. Um rei escravo não faz diferença. Teseu estava prestes a protestar novamente, mas então uma voz feminina soou do topo do portão, onde há uma plataforma. Deixem-nos entrar, guardas, disse a mulher. Eu os escoltarei pessoalmente até meu pai. Os guardas ficaram surpresos ao ver a mulher na plataforma. Mas princesa. Sem mais insistiu a mulher. Os guardas apenas suspiraram. Muito bem, princesa Ariadne. A mulher então saiu da plataforma e caminhou até a entrada. Enquanto esperávamos a princesa descer, perguntei a Teseu, rei escravo. Atenas era um estado tributário de Creta, murmurou Teseu, insatisfeito. Eles frequentemente atacam nossas cidades em busca de escravos. Eu apenas franzi a testa com a resposta, e os guardas de repente abriram o portão, revelando uma jovem muito pálida com o peito nu visível, e ela estava usando um vestido amarelo com muitos acessórios. A menina sorriu ao ver o grupo, principalmente quando viu Teseu. Bem-vindos ao palácio do rei Minos, viajantes. Capítulo 24. Agora estamos caminhando pelos corredores do palácio do rei Minos. A jovem Ariadne nos conduzia em direção à sala do trono, onde seu pai está. Olhei ao redor e vi que o palácio estava decorado com um monte de crânios de touro, desenhos de touro, esculturas de touro e estátuas de touro. Primeiro virgens, agora touros. O que há de errado com as pessoas? Murmurei. Teseu ouviu o que eu disse e comentou. Esses cretenses são obcecados por touros. Ouvi até dizer que o Minotauro existe porque a esposa do rei se deitou com um touro branco. Olhei para o garoto de forma estranha. E você acredita nisso? Não, claro que não, ele balançou a cabeça. Não acredito que a esposa do rei tenha dado à luz o Minotauro, mas acredito que a esposa do rei tenha transado com um touro branco uma vez. Eu apenas suspirei. Humanos e sua tesão. Ariadne, que estava na nossa frente, parou de repente em frente a uma porta gigante. Chegamos, disse ela. Ela então olhou para os guardas que guardavam a porta e ordenou. Abra a porta, quero ver o pai. Os guardas franziram a testa. Princesa, podemos saber quem são essas pessoas? Eles são meus convidados, disse a princesa vagamente. Apenas abra, por favor. Mas princesa, precisamos verificar-se. Abram a porta, disse a princesa bruscamente, interrompendo os guardas. Os guardas apenas suspiraram.
Muito bem, princesa. Os guardas então abriram a porta lentamente, fazendo um som de rangido, pois a porta era bem grande. Quando a porta se abriu, revelou uma sala do trono bastante luxuosa, pelo menos por enquanto. A sala estava novamente repleta de decorações que lembravam touros, ouro e prata por toda parte, e muitas mulheres de topless. Ora, ora, ora. Olha quem está aqui, disse uma voz bem alta vinda do próprio trono. De repente, toda a atenção estava voltada para nós, especialmente para mim e os meninos. Teseu não pareceu perceber que estava sendo ignorado, então tossiu alto. Você é o rei Minos? O rei se levantou do trono e caminhou em nossa direção, em minha direção. Teseu tentou ficar em seu caminho, mas o rei simplesmente empurrou o garoto para longe. Os marinheiros de Argos chegaram a Cnossos. O que vocês procuram aqui, heróis? Ele me disse. O quê? Os marinheiros de Argos? Não somos de Argos, somos de Atenas. O rei riu com certa arrogância. Sério? Túnicas pretas com detalhes prateados, um homem gigante com um formato de olhos único, um homem moreno de aparência engraçada e um homem de rosto bastante frio. Se meus contadores de histórias estiverem certos, então vocês devem ser os argonautas, certo? Não sei quem são os argonautas, mas nós não somos eles. Balancei a cabeça. Estamos aqui para ajudar o garoto. Menino. O rei então se virou para Teseu, que estava furioso por estar sendo ignorado. Você está falando deste menino? Teseu ficou realmente irritado por estar sendo ignorado. Estou aqui para falar com você sobre a liberdade do meu povo, disse o garoto com os dentes cerrados. Liberdade? Questionou o rei. Os atenienses querem liberdade? O rei então riu, e sua corte logo também riu. Diga-me por que eu deveria lhe conceder isso. O rei então caminhou até o menino e agarrou suas roupas, puxando seu rosto para perto do dele. Prove-me que seu povo é poderoso o suficiente para ser livre, então eu o libertarei. Teseu cerrou os punhos e rangeu os dentes. Então cuspiu no rosto do rei e disse, matarei o seu suposto minotauro e libertarei o meu povo. O rei não se importou com a saliva e simplesmente a limpou. Rapaz, você é tão magro que eu poderia te esmagar com minhas próprias mãos, sem falar no minotauro. Vai para casa, para sua cidade patética. Me dê uma chance, insistiu Teseu. E eu lhe trarei a cabeça do monstro. Não quero que você mate o garoto monstro, disse o rei bruscamente. O minotauro é um símbolo do nosso poder. Apenas entregue o sacrifício e vá para casa. Os meninos e meninas de Atenas que ouviram isso de repente ficaram com medo e pareciam que iam se mijar nas calças. Mas então alguém interrompeu. Por que você não dá uma chance a ele, pai? Disse Ariadne. De qualquer forma, ele não vai conseguir. O rei então se virou para a filha e ergueu a sobrancelha. Do que você está falando, Ariadne? É perda de tempo. Mas será para o meu entretenimento. Ariadne deu de ombros. Vamos, pai. Você nunca me deixa sair do palácio. Aqui é chato. Deixe-me me divertir. Ariadne. E esses heróis também os acompanharão, continuou Ariadne, apontando para nós, para nosso desespero. Você mesmo disse, certo, pai? Eles são os argonautas. Eles podem ficar aqui enquanto esses atenienses tentam matar o monstro. O rei ponderou por um tempo, olhou para os atenienses e para nós de um lado para o outro, pensando em suas escolhas. Então, ele assentiu. Tudo bem, os atenienses têm uma semana. Se não conseguirem matar o minotauro dentro desse prazo, o sacrifício continuará. Se conseguirem matá-lo, estarão livres, depois que saírem da ilha. Os atenienses, especialmente Teseu, ficaram muito felizes quando ouviram as palavras do rei, mas ficaram um pouco cautelosos quanto à última parte. Então podem começar agora. O rei dispensou a proposta com um gesto. Enquanto estes cavalheiros aqui ficam comigo na corte, servos, tragam a comida e a bebida. Estou te dizendo, nós não somos os argonautas, insisti. Você pegou o cara errado. Você é o Jasão, certo? Perguntou o rei. Aquele com o velocino de ouro. Olhei para o rei com estranheza. Não, eu não tenho isso, mas eu tenho um exército de ouro. Vocês não podem esconder nada de mim, heróis. O rei balançou a cabeça, aparentemente convencido de que eu tinha o velocino. Eu sei que vocês o têm. Preciso usá-lo. Para quê? É um assunto particular meu. Precisamos saber para que você precisa usá-lo antes de entregá-lo a você, disse Kingo de repente, mentindo. Então você tem, o rei sorriu e assentiu. Muito bem, venha comigo. Fomos então escoltados pelo rei até uma câmara privativa. É bem grande e, novamente, repleta de decorações de touros. Ok, então por que você precisa disso? Questionou Kingo. Sua esposa está doente ou algo assim? Porque sabe, dizem que ela acertou um touro. Não consigo imaginar o quão doente ela está agora. O rei franziu a testa quando Kingo disse que minha esposa não trouxe um touro para a cama. Claro que não, a cama provavelmente seria destruída se eles fizessem isso na cama. Kingo provocava o rei continuamente por algum motivo. O rei estava prestes a explodir, mas então se acalmou e nos pediu, deem-me o velo. E de novo, para quê? Alguém doente ou algo assim? Não, murmurou o rei. Sou eu. O que há de errado com você? Você me parece saudável, questionou Gil. Minha masculinidade não aguenta mais. A sala inteira ficou em silêncio depois que o rei disse isso. Mas logo depois, rimos muito alto. Vê, você quer usar o velo para seu pau ficar potente de novo? Kingo riu muito enquanto perguntava ao rei novamente. Não ria de um reizinho, rosnou o rei para Kingo, cansado da zombaria. Colocarei sua cabeça na frente do meu palácio se você zombar de mim de novo. Kingo bufou. Como se você pudesse fazer isso. E não me chame de menino, sou muito mais velho que você. O rei apenas cantarolou, sem acreditar nas palavras de Kingo. Então, onde está o velo? Não vamos lhe dar o velo por um mero problema como impotência. Kingo se esquivou, deixando o rei furioso. Eu lhe contei meu segredo, e você ainda me rejeita? Rugiu o rei. Eu, um rei rejeitado? Parece que você tem um problema de rejeição, cantarolei. O Kingo tem razão, não vamos te dar o velo só por causa da sua impotência. Mas não temos o velo, então não podemos dar nada a ele, coitado. Meu conselho, porém, é, faça exercícios e evite comer alimentos gordurosos.
Todos me olharam confusos por causa do meu conselho médico. O quê? Eu só estava ajudando ele. Eu já estou em forma. O que isso tem a ver? Questionou o rei, bastante irritado. Bem, você precisa se manter em forma, talvez isso ajude com seu problema de ereção. Dei de ombros. De qualquer forma, terminamos aqui. Vamos sair daqui. Você não vai a lugar nenhum, rosnou o rei. Vou te trancar aqui até você me entregar o velocino. Eu apenas suspirei. É essa a hospitalidade cretense? Vocês são péssimos em receber convidados. O rei apenas bufou e chamou os guardas, então, ele disse a eles para nos vigiarem e garantirem que não saíssemos do quarto, como se isso fosse nos impedir. Agora você conseguiu, Kingo. Gil balançou a cabeça. Se você não tivesse provocado ele desde o começo. O quê? Tudo bem. E é hilário que ele queira usar um item mágico para consertar o pênis, ele riu. Bem, não podemos sair agora, Gil ressaltou. Poderíamos usar a janela, disse Cariz enquanto examinava a janela aberta, uma grande estupidez da parte do rei. Eu te carrego para baixo, não se preocupe em cair. E o monstro? E aquele garoto provavelmente vai morrer se lutar sozinho, questionou Gil. Eu apenas suspirei. Vou matar a fera. E os atenienses? Tudo bem, eu também vou ajudá-los. Vocês encontrem um navio para eles. Certo, então vamos. Vocês vão primeiro. Gil olhou para mim confuso. Por quê? Não disse nada e em vez disso meus olhos brilharam dourados, e gritei para Fluffy. Vou sair daqui escondido, o garoto provavelmente ainda está neste palácio, com aquela garotinha, e depois disso usei o poder de Fluffy para me encolher. Como Homem-Formiga. Esqueci que você pode fazer isso agora. Kingo bufou. Como é que você tem poderes legais enquanto eu tenho armas de dedo? O mundo é cruel, Kingo lide com isso. Sorri, e depois disso nos separamos. Então, saí furtivamente da sala, passando facilmente pelos guardas. Depois disso comecei a procurar por Teseu. Depois de alguns minutos de busca, finalmente ouvi algo. Ouço, gemidos vindos de um cômodo. Adolescentes. Balancei a cabeça, divertido, então bati na porta com força, para ter certeza de que aqueles dois ouviram. Os gemidos então cessaram. E agora eu só ouvia vozes em pânico e o som de algo se agitando. Nem um segundo depois. A porta se abriu, revelando uma Ariadne um tanto suada. O cheiro de sexo e hormônios adolescentes entrou no meu nariz. Não era nada agradável. Ah, é você, disse Ariadne, suspirando aliviada. Achei que você fosse meu pai. Onde está Teseu? Perguntei, direto ao ponto. Certo, Theo. Ariadne gritou e sussurrou ao mesmo tempo para todos na sala. Está tudo bem, é um dos seus companheiros. Olhei para a garota de um jeito estranho, Theo? Sério? O garoto então apareceu rapidamente, com as roupas um pouco surradas. Ele então falou comigo irritado, provavelmente porque eu o bloqueei. O que você precisa? O que você quer dizer com, o que você precisa? Zombei. É você quem precisa da minha ajuda, então estou aqui para te ajudar, disse eu enquanto conjurava meu bidente, assustando os dois. Sei como você fez isso? Teseu exclamou. Não importa como eu fiz, respondi enquanto cravava o bidente no chão. Este é o seu bilhete para a liberdade, garoto. Essa coisa deve penetrar na pele do Minotauro porque está imbuída de energia cósmica. Com o quê? Suspirei. Deixa pra lá. Usa isso para matar a fera. Agora? Claro que agora. Não deveríamos nos preparar para mais alguns dias? Perguntou Teseu nervosamente. Você está aqui para salvar seu povo ou transar com a filha de um rei? Questionei. Ele apenas suspirou e puxou o bidente do chão. Muito bem. Então vai, eu disse enquanto o empurrava para fora do quarto. Espere, você não vai? A luta é sua. Não vou ficar de babá. Ouvi Teseu xingando silenciosamente, parece que ele está com medo. Me dê um minuto para falar com Ariadne, por favor? Ele implorou. Tudo bem, mas seja rápido antes que o rei perceba. Espere o quê? Vá logo. Ok. O menino então entrou na sala novamente. Vi que o rosto de Ariadne se tornou preocupado quando ele disse algo. Ela então vasculhou uma mesa próxima e pegou algo, um mapa e um novelo de lã. Ela disse algo novamente, o que fez Teseu balançar a cabeça, mas Ariadne continuou implorando, o que fez Teseu ceder e suspirar. Depois disso, a jovem rapidamente se vestiu junto com Teseu, e ambos, infelizmente, saíram do quarto. O que ela está fazendo? Questionei. Ela vem comigo, disse Teseu com uma expressão duvidosa. Levantei uma sobrancelha, mas não disse nada. Amor adolescente, na verdade, mais cedo ou mais tarde ele vai jogá-la em uma ilha. Então o que você está esperando? Vá. Empurrei os dois para longe da sala, em direção à saída. E depois disso, os dois correram em direção ao quarto dos outros, planejando escapar. Bem, vamos ver o que o garoto pode fazer. Murmurei enquanto meu corpo encolhia novamente, seguindo o garoto. Capítulo 25. Ponto de vista em terceira pessoa. Teseu é corajoso, mas ele não é corajoso como lutando contra um monstro 5 vezes maior que você. Então agora, ele está com medo. Muito medo. Sua atual amante, Ariadne, lhe dera um mapa e um novelo de lã. Ela lhe disse para usar o mapa para atravessar o labirinto e usar os fios de lã para fazer uma trilha, para que ele pudesse sair do labirinto depois. A garota parece depositar muita fé nele. Ela implorou que a trouxesse consigo. Sua justificativa? Papai me mataria se soubesse que eu ajudei você a matar o monstro, como se ele pudesse matar o monstro sozinho. O misterioso homem Plutão deu a ele uma arma que, segundo ele, poderia matar a fera, mas ele ainda tem dúvida se conseguiria ou não matá-la. Afinal, ele é um humano normal. Ele olhou fixamente para a entrada do labirinto à sua frente, assustado com a perspectiva do futuro. Theo, alguém gritou de repente ao lado dele, fazendo-o acordar de seus pensamentos. Você está bem? Perguntou a voz, e descobriu-se que era Ariadne. Sim, estou bem. Ariadne apenas assente nervosamente. Lembre-se, use a lã para poder voltar. Ok. Teseu então engoliu em seco e caminhou lentamente em direção à entrada, deixando a nervosa Ariadne para trás.
Teseu entrou no labirinto escuro e úmido, segurando o bidente que Plutão lhe dera. Não havia som algum, apenas o cheiro de urina e sangue permeava o labirinto. Ele abriu o mapa e usou o bidente com um brilho anormal como fonte de luz. Estudou o mapa repetidamente, certificando-se de que estava no caminho certo. E ele seguiu o mapa, atravessando o labirinto escuro lenta mas seguramente. À medida que o tempo passava e Teseu se aproximava lentamente da fera, ele sentiu que o labirinto tremia e ouviu rugidos vindos de dentro, o que o assustou ainda mais. E agora ele estava em frente à sala que guardava o Minotauro. As paredes tremiam incontrolavelmente, rugidos ecoavam por todo lugar. Teseu respirou fundo e entrou na sala. Lá ele o viu. 5 metros de altura, olhos vermelhos como sangue, sua respiração era tão espessa que Teseu podia ver a névoa saindo de seu nariz, e seus chifres pareciam ensanguentados. Quando o Minotauro viu Teseu, ele rugiu mais uma vez, tão alto que Teseu teve que tapar os ouvidos para que não sangrasse, e fechou os olhos também por precaução. Quando o rugido terminou, Teseu abriu os olhos e viu que a besta estava avançando em sua direção, com os chifres primeiro. Teseu entrou em pânico, levantou o bidente que tinha na mão e se preparou. A fera então quase o atingiu, mas o bidente o protegeu da morte súbita, pois a cabeça do monstro estava agora esfaqueada com o bidente, que avançou de frente contra ele. Mesmo não tendo morrido, ele foi arremessado para longe pelo impacto da carga, e seu corpo bateu na parede, provavelmente quebrando alguns ossos. Ele gemeu de dor, mas quando viu que o Minotauro estava chorando por causa do ferimento na cabeça, ele se alegrou internamente. Eu consegui, comemorou ele. Mas a comemoração foi interrompida quando o Minotauro gritou de repente. Asterion, quer sangue. Rugiu o Minotauro alto, fazendo os ouvidos de Teseu sangrarem, pois ele não teve tempo suficiente para disfarçar. Ele fala. Teseu se assustou. O Minotauro então agarrou o objeto mais próximo que conseguia arremessar, que era uma clava que o rei provavelmente havia feito para o monstro, e o monstro a jogou em Teseu, fazendo o garoto se mijar. Eu vou morrer, ele gritou, temendo por sua vida. Mas antes que o porrete o atingisse, ele já havia desmaiado de medo. À medida que o porrete se aproximava do garoto, algo apareceu de repente na frente dele, bloqueando o porrete para que não o atingisse. Tanto para um herói, murmurou aquele algo. Ponto de vista em primeira pessoa, Plutão. Quando Teseu desmaiou, eu intervim e me expandi. Então chutei o porrete para longe do garoto, fazendo-o bater com força na parede. Quando o Minotauro me viu, rugiu mais alto, como se soubesse quem eu era. Calma, eu disse. É Asterion? Assassino. Asterion quer o sangue do assassino. Gritou o Minotauro com raiva. Rapaz, você não estava brincando quando disse que ele mal tem consciência, murmurei. Então, um construto dourado apareceu diante de mim. Era Idemnon, tentando falar com a fera gigante. Asterion, me escute, disse Idemnon. Não adianta, você vai se juntar a nós, de um jeito ou de outro. Não, Asterion deve matar o assassino. Asterion rosnou, então ele avançou contra mim, querendo me empalar usando seus chifres. Deixei a Hidra me possuir, suas 9 cabeças surgiram das minhas costas, antes que ela pudesse me atingir, as cabeças da Hidra morderam as articulações de Asterion, de modo que a fera não pôde se mover. Solte Asterion. Asterion vai te matar. A fera lutou para se libertar, tentando me atingir. As cabeças então liberam um ácido, e a fera grita como uma cadela. Acalme-se, Asterion, disse Idemnon. Tudo vai acabar logo. Asterion rosnou para Idemnon. Traidor. Asterion não falará com você. Idemnon ficou ali parado em silêncio, sem emoção. É inútil obrigá-lo a se juntar voluntariamente, simplesmente faça isso, disse ele. O que eu disse a você, Idemnon? Eles nunca farão isso. Eles simplesmente não sabiam como era ainda, murmurou Idemnon. Continue. Eu cantarolei. Agarrei seu pescoço e encarei os olhos vermelhos de Asterion, usando o olhar mortal de Fluff para absorver sua energia. Asterion continuou a lutar enquanto eu absorvia sua energia lentamente, e lenta mas seguramente, seu corpo definhou, e Asterion se tornou um comigo. Força dependente da raiva? Adequado para uma fera como ele, eu acho. Murmurei. Asterion não é uma besta, gritou alguém dentro da minha cabeça. Tanto faz. Revirei os olhos quando Idemnon entrou em mim novamente. Vocês conversem um pouco, preciso lidar com o garoto. Eu disse enquanto olhava para o garoto inconsciente, o cheiro de mijo o envolvia. Suspirei. Não vou carregá-lo. Depois dessa confusão, arrastei o corpo de Teseu usando a cabeça da Hidra, e saímos do labirinto, onde Ariadne esperava. O que aconteceu com ele? Ela gritou quando me viu arrastando. Ele derrotou o Minotauro, menti enquanto jogava a cabeça do Minotauro para ela, fazendo-o ofegar. Mas ele estava tão cansado que desmaiou. Então isso é ótimo. Ela disse alegre, mas então se virou para mim. Mas como você entra no labirinto sem que eu veja? Perguntou Ariadne, desconfiada. Não importa. Dei de ombros. Você quer carregá-lo? Prefiro não carregá-lo, ele cheira mijo. Mijando? Por que mijando? Reação normal. Dei de ombros. Vamos, os barcos estão esperando. Caminhamos então em direção aos barcos, mas deixei Ariadne e o inconsciente Teseu irem primeiro, pois queria jogar a cabeça do Minotauro na frente do palácio do rei Minos. Depois disso, fui até os barcos e vi que as pessoas já estavam se preparando para partir. Você é o último, Gil sorriu para mim. Quase te abandonamos. Dei de ombros. Eu consigo voar, é inútil me deixar aqui. Verdade, ele riu e ajudou os outros a abrir a vela e finalmente deixamos a ilha na escuridão. Ouvimos então o som de trombetas vindo da ilha. Provavelmente o rei percebeu que deixei a cabeça do Minotauro em frente ao seu palácio. Ou porque sua filha está desaparecida. O som da trombeta acordou Teseu e quando ele acordou, o povo vibrou de alegria com seu herói. O que aconteceu? Ele estava confuso. Você matou a fera, Tel. Ariadne gritou de felicidade. Eu fiz. Sim, Plutão nos contou. Ele então se virou para mim. Eu fiz. Dei de ombros. Seja lá o que você acredita, garoto. Esse sim, eu.
O garoto então comemorou, e os outros o seguiram. E os demais atenienses se reuniram ao redor dele, perguntando sobre sua luta. Por que você mentiu? Kingo me questionou no canto do barco. Não quero chamar mais atenção. Dei de ombros. O rei Minos provavelmente vai nos caçar agora por causa do velo inexistente. Não estou dizendo que não devemos mais fazer esse tipo de coisa, mas vamos fazer menos. Mas não conseguimos evitar. Kingo riu. É divertido. Sim, sim, é divertido. Vimos então que Teseu deixou de ser o menino que dormia sobre a própria urina e se tornou um bom contador de histórias. Ele inventou sua luta para as massas, construindo mais mentiras. Suspirei. Estou começando a me arrepender de ter mentido. Kingo riu mais uma vez e disse, provavelmente não é grande coisa. Ele então saiu, conversando com os outros Eternos. É definitivamente uma grande coisa, Kingo, você verá. Balancei a cabeça divertido, enquanto olhava para Crete uma última vez. Capítulo 25b, Afterlude, o verdadeiro rosto de Teseu. Navegamos por alguns dias e decidimos que não iríamos para Atenas ainda, e queríamos pousar em uma ilha, então encontramos a ilha mais próxima de nós, a ilha de Naxos. Atracamos na praia no meio da noite e tiramos nossas coisas do barco. Tem certeza de que não quer ir para Atenas? Questionou Teseu nervoso. Lá, eles olhariam para vocês como heróis. Vamos passar, Gil deu de ombros. Temos um trabalho a fazer, então você vai ser um herói na sua cidade ou algo assim. Ok, murmurou Teseu. Todos estão dormindo, certo? Perguntei enquanto saltava do barco. Sim, deixe-me ajudá-lo a descarregar suas coisas, na verdade, deixe-me fazer isso sozinho, disse Teseu apressadamente. Gil ergueu a sobrancelha. Ok. Sim, vocês todos encontrem um abrigo enquanto eu deixo suas coisas. Não, acho que prefiro ficar cuidando das nossas coisas, eu disse, fazendo Teseu engolir em seco. Cê certo, Gil cantarolou. Então o resto de nós vai encontrar um abrigo. Gil, Kingo e Icariz então caminham até a ilha para encontrar um lugar para ficar, enquanto eu observo Teseu enquanto ele cuidadosamente descarrega nossas coisas do barco. O que você está planejando, garoto? Perguntei. Você parece suspeito. Teseu engoliu em seco ainda mais. Sem desculpas, por favor, direto ao ponto. Teseu assentiu fracamente. Eu quero deixar Ariadne aqui? Ah, claro que ele quer. Então você não a amava, afinal. Claro que não, só a conheci por um dia, só fiz o que fiz para ter alguma vantagem contra o rei, murmurou Teseu. Mas agora ela está presa comigo, não sei o que fazer com ela. Então você vai simplesmente abandoná-la aqui? Eu tenho escolha? Meu pai ficaria furioso se eu aceitasse uma noiva cretense. Suspirei. O que você vai dizer a ela? Nada, murmurou ele. Vou apenas colocá-la na praia e depois navegar para longe. No fim das contas, você é um covarde. Balancei a cabeça, decepcionado. Então conjurei meu bidente, assustando o garoto. Diga-me por que eu não deveria te matar agora mesmo? Se eu te deixar ir para Atenas, você se tornará rei. E de que adiantaria um rei covarde para Atenas? Por favor, não me mate. Eu prometo que levarei Atenas à glória. Você tem minha palavra. E por que eu deveria confiar em você? Se eu não conseguir levar Atenas à glória, você pode me matar. Mas por favor, não agora. Eu ainda sou jovem e... Sim, você ainda é jovem e tem muito tempo para se divertir. Eu vou deixar você ir se você levar Ariadne com você. Por favor, tudo menos isso. Por quê? Meu pai iria. Te odiar? Arqueei uma sobrancelha. Aposto que ele vai te elogiar por ter sequestrado uma princesa cretense. Oh, quê? Sério? Claro. Astúcia é uma boa habilidade para um rei. Dou de ombros. Então traga Ariadne com você para Atenas, e eu pouparei sua vida aqui. Ok. Vou levá-la. Vou me casar com ela. Ótimo. Concordei. Não fique só bombeando e despejando. Você precisa assumir a responsabilidade. Ok. Suspirei, me senti como um velho pregando sobre responsabilidade. Vá então, lembre-se da lei da surpresa, garoto. Sim. O menino subiu rapidamente para o barco novamente com Ariadne adormecida, e eu o ajudei a empurrar o barco em direção ao mar novamente e finalmente, o menino problemático foi embora. Depois disso, Gil e os outros voltaram. Eles já foram embora? Sim. Gil deu de ombros. Ah, tudo bem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. 1218 a.C., Corinto? Tíndaro é um rei espartano, ou pelo menos era. Seu irmão Hipocoonte usurpou seu trono e o expulsou da região, tornando-o um homem exilado. Ele agora caminha pela estrada para Corinto com seu pequeno grupo de guarda-costas, sua esposa Leda e seus 2 filhos gêmeos Castor e Pólux. Ultimamente ele andava amargurado e frequentemente atacava a família por causa de sua fragilidade mental. Seu próprio irmão o derrubou, tomando-lhe o direito de primogenitura, e ele não podia fazer nada a respeito. Sem mencionar que sua esposa estava grávida de um filho que não era seu, o que o deixou indignado, mas logo se acalmou quando sua esposa lhe disse que era filho de Zeus. Ele não tinha como saber se era realmente filho de Zeus ou se ela estava apenas mentindo descaradamente. Por enquanto, ele ficará de olho na esposa. Pai, a mãe está cansada, precisamos encontrar um lugar para descansar um pouco, disse um dos gêmeos. Muito bem, disse Tíndaro. Tem uma caverna aqui perto, vamos descansar lá. Eles então mudaram de direção e saíram da estrada. Quando estava perto da caverna que tentava alcançar, viu 3 homens estrangeiros sentados casualmente sob uma árvore. Um deles tem um corpo grande, o outro tem pele morena e o terceiro parece frio. Ele não viu razão para não se sentar com eles, então ele e seus homens se aproximaram. Saudações, viajantes, cumprimentou os 3 estrangeiros. O grandalhão apenas resmungou, o homem frio assentiu, enquanto o moreno sorriu para ele. Olá, disse o homem de pele morena. Podemos sentar com você? Perguntou Tíndaro.
Minha esposa está grávida, então precisamos descansar com frequência. Ah, claro, claro, venha, sente-se, disse o homem de pele morena. Então eles se acomodaram ali por um tempo, não descarregaram suas coisas, apenas descansaram um pouco. O que os traz aqui, viajantes? Vocês não parecem ser da Grécia, questionou Tíndaro. Ah, somos caçadores, respondeu o homem de pele morena. Queríamos ver diferentes animais do mundo, então viajamos. Uma causa interessante. Tíndaro assentiu. E você e seus homens? Migrando para outra cidade? Questionou o homem. Tíndaro apenas sorriu. Infelizmente não tenho escolha. Eu e minha família fomos exilados de nossa terra natal. Oh, meus pêsames, disse o homem. Por que você está exilado, se me permite a pergunta? Eu fui destronado, disse Tíndaro, sem saber se seria uma boa ideia contar sua história aos homens, mas ele precisa de alguém para conversar agora. Veja bem, eu deveria ser rei, até meu irmão me usurpar. Rei? Finalmente o grandalhão falou, deixando Tíndaro nervoso. Rei de quê? Das favelas, zombou o homem. Rei de Esparta, disse Tíndaro, um pouco ofendido pelas palavras do grandalhão. Eu esperava que se eu fosse para Corinto, o rei de lá me apoiasse para me reconquistar o trono. Bem, boa sorte com isso, disse o grandalhão, despreocupadamente. Eu só queria que houvesse algum milagre, que alguns deuses me ajudassem a recuperar meu direito de nascença. Eu rezaria para esse deus por toda a minha vida e me tornaria devoto. Tíndaro suspirou. Os três homens se entreolharam, mas apenas deram de ombros. Então, um trovão começou a ribombar no céu, e a água da chuva começou a cair. Maldita chuva! Amaldiçoou Tíndaro. Perdoe-me, viajantes, mas precisamos nos abrigar da chuva. Você vai primeiro, disse o homem de pele morena calmamente. Ficaremos aqui por um tempinho. Como? Mas está chovendo, questionou Tíndaro. Está tudo bem, estranho, continue, insistiu o grandalhão. Muito bem, suspirou Tíndaro. Foi um prazer conversar com vocês, viajantes. Foi bom conversar com você também, estranho. Tíndaro e sua família então correram para a caverna sobre a qual Tíndaro estava falando, deixando os três homens estrangeiros sozinhos. Eles correram para um lugar bastante vazio, onde viram uma caverna, mas havia algo suspeito ali, Tíndaro podia sentir. Então ele ficou na chuva junto com sua família e olhou para os guardas. Guardas, verifiquem a caverna. Tenho um mau pressentimento sobre ela, ordenou Tíndaro. Os guardas correram em direção à caverna em meio à chuva, mas antes que pudessem entrar, uma cobra gigante foi repentinamente arremessada para fora, assustando a eles e a família de Tíndaro. O arremesso foi tão forte que fez um estrondo, e a chuva ao redor deles parou temporariamente. Pelos deuses! O que é isso? Gritou Tíndaro. Ele rapidamente pegou uma espada e se preparou para proteger sua família a qualquer custo. A poeira baixou lentamente e Tíndaro viu o corpo da cobra. Sua cabeça parecia humana, mais especificamente de uma mulher, seu peito não pendia da área do peito, mas não havia pernas, em vez disso, era o corpo de uma cobra, o que assustou Tíndaro. É uma lâmia, gritou um dos guardas, que rapidamente formou uma falange para proteger a família, posicionando-se acima do terreno lamacento. Eu vou matar você, Eterno, gritou a Lamia, deslizando para a caverna mais uma vez, ignorando os humanos atordoados e seu corpo sujo. Mas antes que pudesse entrar no local, uma enorme estátua dourada de repente se chocou contra a lâmia, imobilizando o monstro. A estátua dourada parecia transparente, mas Tíndaro percebeu que a cabeça parecia a de um touro. Mefia vai-se junto a Asterion, rugiu a estátua, deixando os humanos ainda mais atordoados e assustados. Tíndaro sentiu sua bexiga quase explodir ao ouvir o grito da estátua. Sai de cima de mim, traidor, gritou a lâmia desesperadamente. Tíndaro então viu um homem, todo vestido de preto, sair da caverna com um bidente na mão. Sua aura era aterrorizante. Ao vê-lo, sentiu vontade de se ajoelhar diante dele. Você não deveria existir, Mefia, disse o homem de preto. Espero que entenda. Eu vou me matar antes de me juntar a alguém como você. Gritou a Lamia, mas não adiantou, o homem de preto enfiou seu bidente direto na garganta da Lamia, fazendo o monstro engasgar com seu próprio sangue. O homem então estendeu a mão e lenta mas seguramente, o monstro secou, como se sua própria força vital tivesse sido consumida pelo homem. Sedução? Você tem um poder horrível, Mefia, disse o homem de preto, aparentemente falando sozinho, sem se importar nem um pouco com a chuva. Bem, você está na minha cabeça agora, então é melhor se comportar, continuou o homem de preto, falando sozinho novamente. Quem é você? Os guardas gritaram de repente, aparentemente assustados, mas permaneceram firmes. O homem de preto olhou para os guardas e para a família de Tíndaro com uma expressão confusa. Mas então, de repente, Tíndaro correu em direção ao homem, fazendo os guardas entrarem em pânico tentando detê-lo. Mas não adiantou, o homem de preto estava se preparando para se defender, mas para sua surpresa, Tíndaro não o atacou, em vez disso, ajoelhou-se na frente dele. Ó imortal, ajude-me a retomar meu reino. O homem de preto ficou confuso com a cena, olhou ao redor e viu os rostos atordoados dos humanos que estavam parados na sua frente. O que? Capítulo 27. É ponto de vista de Plutão. Agora eu estava sentado com os outros, junto com alguns acompanhantes, como o rei e sua família. Os outros Eternos me encaravam com confusão e raiva por um bom motivo, eu acho. Então, deixe-me ver se entendi. Você quer ajudar esse homem, um homem que acabamos de conhecer e que mal conhecemos? Questionou Kingo, confuso como o inferno. Eu sei que parece ruim, mas me escutem. Tentei convencê-los. Estamos ouvindo, disse Cariz, lançando-me olhares furiosos. Tossi para limpar a garganta e falei. Ele me implorou para fazer isso, respondi com a cara séria. Gil colocou a mão na testa quando eu disse isso. Você está falando sério? Bem, não, mas vamos lá, olhe para o rapaz.
Apontei para o homem que parecia desesperado. Tenha pena deste homem, e além disso, se eu tiver sucesso, teremos um reino para nós, bem, por algumas décadas, até que ele e seus filhos morram de qualquer maneira. Plutão, não podemos interferir diretamente nos conflitos humanos. Icariz disse friamente, seus olhos pareceram brilhar por um segundo. Pela primeira vez, concordo com Icariz Plutão. Quer dizer, ajudar os atenienses a matar os desviantes é uma coisa, destronar um rei é outra. Gil continuou. Ei, espere um minuto. Quem disse em interferir diretamente? Questionei com um sorriso presunçoso. O quê? Vamos ajudá-lo, certo? Isso significa que precisamos interferir diretamente, argumentou Kingo. Ah não é bem assim. Balancei a cabeça. Vou ajudá-los, convencendo o rei de Corinto a ajudar esses caras. Como? Icariz questionou, ainda desconfiado. Eu tenho meus métodos, rapazes, não se preocupem, se eu interferir muito, Arishem definitivamente aparecerá. Eu me afasto. Icariz estreitou os olhos como sempre faz. Levantou-se e olhou-me nos olhos. Vou ficar de olho em você, Plutão. Se você cruzar a linha, eu vou impedi-lo. Você consegue fazer isso? Perguntei, presunçosamente, o que o fez bufar silenciosamente. Ele se sentou novamente sem dizer nada. E então, posso fazer isso? Questionei. Gil suspirou e se levantou. Faça o que quiser, cara, não vou arriscar. É assustador quando a Jaque fica bravo. Estou com o Gil nessa, não quero te seguir dessa vez, P, você vai arriscar. Kingo continuou também se afastando. Tudo bem, espere por mim aqui, sorri. Vai ser rápido. Então os outros começaram a fazer as malas, preparando-se para continuar a viagem, ou melhor, depois disso, iremos para Esparta para acabar com o último deles. Depois disso, iremos para casa. Então caminhei até os humanos e dei um tapinha no homem. Tudo bem, eu vou te ajudar. Tíndaro, ou seja lá qual for o nome dele, gritou como um louco. Oh, obrigado, ó imortal. Vou me certificar de adorá-lo e lhe dar tudo o que você quiser quando eu me tornar rei. Não me idolatre, é um incômodo. Eu me afastei. De qualquer forma, isso é só para matar o meu tédio, viajar com Icariz é um saco. Oh, realmente, obrigado, ele gritou novamente. Então olhei para a esposa dele que está grávida. Quando olhei para a barriga dela, senti algo. É estranho, é como se um fio tivesse sido conectado de repente, estranho. Qual é o seu nome? Perguntei à mulher. Leda. Oh, imortal. Ela parecia com medo de mim, como se não gostasse que eu a encarasse. Espere. Leda? A mãe de Helen? Ei, você já se deitou com um cisne antes? Perguntei, desconfiado. P como é? Ela gaguejou. Você sabe, as muitas encarnações de Zeus? Oh, sim. Este bebê pertence a Zeus, o imortal. Ela gritou, mas parecia estar olhando de soslaio para Tindar. Você sabe como vou chamá-lo de TY de agora em diante? Sim, TY. Ela parecia estar olhando de soslaio para TY, o que é estranho. Zeus não é real, certo? Então isso significa que TY foi traído? Ufa. Certo. Só tome cuidado com a ira de Hera, eu conheço as duas. Hera é uma esposa possessiva. Eu temeria pela minha vida se fosse você. Dei de ombros, o que a fez engolir em seco. É-se sério. Vê você os conhece? Ela gaguejou. Assim, Hera é uma mulher bastante cruel com aqueles que roubaram seu marido. Quem sabe, hoje você está aqui e amanhã, você estará nos braços de Poseidon nas profundezas do mar por causa do ciúme dela. Ela engoliu em seco mais uma vez, aparentemente se arrependendo de tudo. Sério, isso é ouro. Ok, você vem comigo para Corinto, eu disse a TY, que parecia pálido e feliz ao mesmo tempo. Se Corinto? Mas meu reino fica em Esparta, ó imortal? Ele questionou. Não posso ajudá-lo diretamente, então lhe fornecerei um exército. Bem, de qualquer forma eu fico agradecido. É 1218 a.C., Corinto? Agora estamos diante do rei de Corinto. TY parecia nervoso, eu estava atrás deles. O plano era que ele fosse falar com ele, e eu ficaria responsável por convencê-lo. TY acalmou os nervos como um verdadeiro rei e falou com carisma. Sou o legítimo rei de Esparta e estou aqui para pedir seu apoio para recuperar meu trono. O rei de Corinto ergueu uma sobrancelha, divertido. E por que eu faria isso? Por que não prendemos você agora mesmo e o enviamos ao rei espartano como sinal de amizade? Porque ele é um usurpador. Não é digno do trono, gritou ele. Se você me ajudar, garantirei que nossos dois reinos se beneficiem do nosso relacionamento. O rei de Corinto estreitou os olhos e levantou-se do trono. Desceu as escadas, mas parou de repente. Parecia atordoado, como se estivesse hipnotizado. Bem, é por causa de Mefia. Não acredito que estou sendo usada desse jeito. Ela sussurrou na minha cabeça. Bem, seu poder é esse, então vou usá-lo dessa maneira. Dei de ombros. Isso mesmo. Uma versão em miniatura de Mefia deslizava por baixo do manto do rei em direção à sua orelha. Uma vez lá, ela usa seu poder para encantar o rei e sussurrar sugestões para ele. Sinceramente não quero ouvir o que ela disse, é bem nojento para uma virgem como eu, e não estou com vontade agora. O que significa que é simplesmente constrangedor ouvir isso. De qualquer forma, viu o rei caminhando de volta ao seu trono, para a confusão de seus súditos. Pude ver que seu pinto pequeno estava subindo por baixo daquelas roupas. Está funcionando, hehehe, isso é divertido. O rei de Corinto então se sentou. Seu rosto estava corando loucamente. Eme muito bem, eu vou te ajudar. Ele não conseguia se concentrar, ao que parecia. Eme meu rei. Seus súditos começaram a protestar, mas com um único grito, todos se calaram. Silêncio, disse ele, ainda corando. É minha decisão final. Ajudarei o legítimo rei de Esparta com todo o meu exército. Obrigado, rei de Corinto. Até TY ficou surpreso com esse acontecimento repentino. N não se preocupe, meu amigo. Enquanto isso, você é bem-vindo para ficar em nosso palácio a qualquer momento. Obrigado, ó imortal, gritou TY na minha frente. Ele queria beijar meus pés, mas eu chutei seu rosto. Já fiz a minha parte, agora cabe a você retomar o seu trono. Fico longe dele.
Agora preciso ir. Veio embora, ele questionou. Ó imortal, você vai embora tão cedo? Tenho trabalhos a fazer, eu disse. Vou tomar cuidado com seus passos nos próximos anos, meu jovem. Estarei em Esparta depois disso. Então você deve vir ao nosso palácio em Esparta depois que eu assumir meu trono, ó imortal. Vamos passar por lá. Assenti. Ai, está na hora de eu ir a Deus. Afastei-me, mas então parei e me virei para Leda mais uma vez. Lembre-se, tome cuidado com Hera, disse a ela sério. Ela assentiu nervosamente, suando copiosamente. Então, desta vez, eu realmente me afastei deles, em direção aos outros Eternos, para continuar minha jornada mais uma vez. Capítulo 28. Beira-rio Eurotas, perto de Esparta? A margem do rio Eurotas parecia tranquila a princípio. Só se ouvia o som da água corrente e nada mais. Os arredores também são tranquilos. Eu já tinha visto leões sentados sob as árvores, veados bebendo água do rio e pássaros voando alto no céu. Eu e os outros Eternos acampamos perto da margem do rio, reunimos nossos suprimentos aqui, caçamos alguns veados. Secamos a carne deles para obter suprimentos e coletamos água do rio. Eu estava esfolando os veados. Então sentimos a terra tremer. Todos nós estávamos alertas. Gil, que estava recolhendo a água, aproximou-se do nosso acampamento e gritou. Um exército, disse Gil. De quem? Questionei. Espartano, continuou Gil. Ambos os lados são espartanos, Gil. Revirei os olhos com a resposta dele. E de quem é a culpa? Interrompeu Icaris, que estava embalando nossa carne seca. Fiquei em silêncio, e Gil respondeu à minha pergunta. Aquele com Corinto. Eu cantarolei. Eles estão se aproximando da gente? Gil balançou a cabeça. Não, parece que eles vão fazer uma investida final. O exército inteiro está marchando. Suspirei, levantei-me, limpei a mão do sangue da carcaça do veado com um pano e apontei para a água que Gil carregava. Gil resmungou e caminhou até mim. Depois, ele me ajudou a lavar as mãos, limpando-as do sangue. Quer ver? Questionei. Viu o quê? Icaris questionou. A batalha. Icaris me encarou com seus olhos frios. Essa guerra nunca deveria ter acontecido. Eu disse que não devemos interferir nos assuntos humanos. Arishem deveria ter te punido. E ainda assim eu continuo aqui. Eu o encarei de volta. Você quer me punir, Icaris? Pode tentar. Icaris se levantou e tentou agarrar minhas roupas para me intimidar, mas Gil o interrompeu. Ele balançou a cabeça enquanto impedia Icaris de usar seu corpo. Icaris olhou para Gil e, por fim, resmungou e sentou-se novamente para embalar nossa comida. Ele parece um sujeito fácil de lidar, Mefia falou em minha mente. Dei de ombros. Acredite, ele não é. Kingo então caminhou de repente até o nosso acampamento com mais suprimentos que ele tinha acabado de comprar na vila mais próxima. Ei, pessoal, eu comprei a coisa. Ele percebeu a atmosfera tensa e parou de falar brevemente. O que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, Kingo. Não está acontecendo nada. Eu cantarolei. Alguns dias depois caminhávamos pelos campos de Esparta. Eu sentia o forte cheiro de sangue e podridão. Via corvos e abutres voando acima de mim. Devíamos estar nos aproximando do campo de batalha. Nossa, o cheiro. Kingo comentou, cobrindo o nariz. Caminhamos mais algumas centenas de metros à frente e finalmente chegamos ao campo de batalha. Cadáveres espalhados pelos campos. Podíamos ver soldados recolhendo os corpos para serem enterrados, mas eles não foram rápidos o suficiente, pois alguns corpos já estavam sendo devorados por corvos e abutres. Vimos até algumas mulheres e crianças no campo de batalha. Talvez seja por causa da proximidade do campo de batalha com a cidade que essas mulheres e crianças estejam procurando os corpos de suas famílias. Isso é obra sua, Plutão, disse Icaris friamente. E daí? Questionei. Vocês assassinaram esses homens, deixando muitas viúvas e crianças órfãs, continuou Icaris. Era isso que acontecia se interferíssemos. Viúvas e crianças sem pais são Icaris comuns, comentei. Mas sim, suponho que seja minha culpa, mas é necessário. Necessário? Questionou Icaris em voz alta. Você quebrou nossas regras. Eu ri da resposta dele. Engraçado você ter comentado que eu quebrei as regras em vez de sentir pena dos humanos. O que a Cersei sentiria se te ouvisse agora? Icaris ficou em silêncio depois disso. Olhei para Icaris e disse, tempos difíceis criam homens fortes criam tempos bons criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. É um ciclo sem fim, eu apenas ajudo a avançá-lo. Mas será que está certo? Questionou Gil. Deve ter havido outras maneiras de fazer os humanos avançarem. Talvez, cantarolei. Mas é a única forma que conhecemos como violência eterna. Fomos criados para isso, não é? Gil não disse mais nada depois disso, apenas olhou para o campo de batalha encharcado de sangue com uma expressão vazia. Humanos. Acho que os subestimamos como espécie, capazes de algo assim, comentou Kingo. Ele então caminhou até as mulheres e crianças que tentavam freneticamente encontrar os corpos de seus entes queridos. Ele então as ajudou, fazendo o possível para procurar os corpos no campo fedorento. Ouvimos então os aplausos e gritos de homens da cidade vizinha de Esparta. Era bem alto, parecia que estavam comemorando nas ruas da cidade. Nada mudou, murmurei. Acho que isso era de se esperar, afinal, eu o ajudei. Enquanto os aplausos ecoavam pelo céu, encarei as mulheres e crianças mais uma vez, agora chorando sobre um corpo gravemente desmembrado. Então me lembrei do meu tempo com aquelas crianças da tribo com Tena. Me lembrei da filha de Tena em Atenas. E eu pensei, será que isso está mesmo certo? Capítulo
29. As estradas para Atenas são bastante tranquilas. A paisagem montanhosa é sempre calmante, a brisa da floresta dissipa todas as suas preocupações e o canto dos pássaros facilita a viagem. As pessoas que encontramos dizem que as estradas hoje em dia são perigosas, com lobos famintos à espreita, viajantes e bandidos infestando as estradas. Mas não encontramos nada disso. Gil estava carregando a maior parte dos nossos suprimentos, mas para ser sincero, já não era muita coisa, pois estávamos indo para casa e não nos abastecemos mais. Ele caminhou na nossa frente cantarolando uma música desconhecida que eu não conhecia, e eu o questionei. Quando você aprendeu isso? Ah, vocês sabem, viajantes, Gil deu de ombros. As pessoas são muito talentosas em termos de música por aqui. Assim, as pessoas são muito talentosas em termos de arte, acrescentou Kingo. Você acha que eu consigo fazer isso? Fazer o quê? Você sabe, virar um bardo? Gil riu das palavras de Kingo. Claro, se você quer que os humanos te odeiem. Kingo apenas bufou com a resposta de Gil. Eu sei cantar, sabia? Mas como um chamado à morte provocou Icaris. Foda-se. Eu apenas ri da reação do Kingo. Talvez não cantar Kingo, talvez outra coisa. Bem, o que mais eu posso fazer? Ele questionou. Não sei, atuar? Atuar? Disse Kingo, confuso. Vi algumas pessoas fazendo isso. Quer dizer, ainda não é grande coisa por aqui, mas acho que será em algumas centenas de anos. Kingo ponderou por um segundo e cantarolou. Acho que vou ser bom nisso. Sou bom em me misturar com os humanos, né? Deve ser fácil. Claro, o que você desejar, Kingo. Gil acrescentou. Algumas horas depois, já podemos avistar a pequena cidade-estado de Atenas. Parece estar em processo de expansão. Estradas estão sendo construídas, muros foram erguidos e casas estão surgindo por toda parte. Já podemos ouvir daqui o zumbido da movimentada cidade-estado. Os outros se saíram bem construindo este lugar. Ultimamente tenho invejado alguns deles. Alguns não foram feitos para a violência, foram feitos para a educação. Parem, viajantes. De repente, alguns guardas correram até nós, trazendo lanças e escudos de madeira. Sinto mais intenções por parte daqueles humanos, disse Denon na minha cabeça. Estreitei os olhos. Podemos ajudar com uma coisa? O que o traz a Atenas? Questionou um dos guardas. Posso ver ganância em seus olhos. É a nossa casa, acrescentou Gil. Casa? Questionou o guarda. Nunca te vi por aqui, tem certeza de que é daqui? Sim, temos certeza. Icaris assentiu. Os guardas então se entreolharam, e seu cheiro de ganância aumentou. Certo, as regras por aqui mudaram. Se você quiser entrar na área, precisa pagar pedágio. Pedágio? Kingo estreitou os olhos. Se quisermos entrar na cidade, temos que pagar pedágio. Sim, foi isso que eu disse, são as regras. O guarda sorriu inocentemente. Nunca ouvi falar dessas regras em toda a minha vida. Tem certeza de que são essas as regras mesmo? Ou está só nos extorquindo? Questionou Gil, desconfiado. O que você está dizendo, amigo? Nós somos os nobres guardas da cidade. Não estamos extorquindo você. Eu cantarolei. Olhamos um para o outro. Eles definitivamente estavam nos extorquindo. Vejo que a ganância humana será sempre a mesma, murmurou Gil. Ele então largou nossos suprimentos e foi procurar ouro. Mas eu me aproximei dele e o interrompi. Estou farto disso. Coloquei o ouro de volta na bolsa e caminhei até os guardas. Eles estavam alertas e começaram a apontar suas lanças para mim. O que você está fazendo, Plutão? Questionou Icaris com os olhos semicerrados. Não podemos, Ata. O que vocês estão fazendo? Gritaram os guardas. Vou prendê-los por desobedecerem às regras. Que regras? Questionei estalando os dedos. Vocês, porcos gananciosos, serão enterrados nos próximos minutos, então parem de tagarelar. Os guardas estavam prestes a me atacar, mas de repente pararam no lugar, como se estivessem em transe. Posso ver que os olhos deles estão dourados, então é o Druig, hein? Posso ver que vocês não mudaram. De repente, um homem vestindo uma túnica preta apareceu atrás dos guardas. Olá, Druig. Kingo sorriu ao ver o homem de preto. Você veio nos dar as boas-vindas? Drug bufou. Não, a Jaque me encarregou de vigiar todos vocês caso fizessem alguma bagunça, e no fim das contas, vocês quase mataram esses guardas. Eles estavam nos extorquindo, eu disse. E isso será resolvido de acordo, ele deu de ombros. Mas por enquanto, a Jaque quer ver todos vocês. Principalmente você, Plutão, ela tem muitas perguntas. Dei de ombros. Ei, era natural que eu tivesse feito o que fiz. Tenho inveja de você, Plutão, Druig riu baixinho. Se eu estivesse aí. Icaris então tossiu alto, interrompendo nossa conversa. É melhor irmos. Ah, Icaris, irritante como sempre, cantarolou Druig, o que fez Icaris encará-lo. Tudo bem, vamos conhecer o Ajak. Agora estamos caminhando em direção ao centro da cidade. Ainda não estamos na cidade, pois ao nosso redor havia campos de plantações até onde a vista alcançava. Posso ver fazendeiros cuidando de suas plantações e suas famílias trazendo comida e bebida para eles aproveitarem. Vejo que este lugar está prosperando bem, comentei. Drug cantarolou. Tudo graças a Fastos e Cerci, como sempre. Então você não fez nada aqui? Eu disse sarcasticamente. Posso muito bem dizer isso, disse Drug. Pelo menos a Sprite conseguiu fazer o que tem que fazer, enquanto eu só fico sentada, assistindo humanos discutindo. Discutir? Questionei. O rei e seus conselheiros muitas vezes discordavam, informou Druig. A Jaque me perguntou se alguma coisa desse errado, eu deveria interferir, mas até agora, isso ainda não aconteceu. Cara, isso deve ser chato, disse Kingo. Então você fica sentado no canto da sala o dia todo? Se você colocar dessa forma. E o Sprite? O que esse garoto está fazendo? Questionou Gil. A Sabe, ela foi encarregada de encobrir a sua confusão, informou Druig. Ela viajaria até o lugar onde você esteve e encobriria seus atos com histórias, além de tomar algumas medidas para que as pessoas não tivessem medo de você? Significado? Você deve ter ouvido as histórias dos marinheiros de Argos, ou do Invisível. Fiquei sério. Sim, nós ouvimos.
Tudo isso para que os humanos pensem que vocês são seres divinos e não interfiram na sua missão. Afinal, se perturbarem a ação de um deus, serão punidos severamente, disse Drug, indiferente. Suspirei, Sprite, porra, pelo menos faça de mim algum tipo de ser benevolente ou algo assim. A propósito, eu poderia ver o rei depois de me encontrar com a Jaque? Perguntei. Para quê? Só uma dívida que ele precisa pagar comigo. Druig estreitou os olhos. O rei não está na cidade agora. Sério? Onde ele está? Ele deu de ombros. Ninguém sabe ao certo, as pessoas dizem que o rei ficou senil, afinal, ele está ficando velho em termos de idade humana. Depois que Druig disse isso, um homem de uns 50 anos correu com sua carroça, e pude ver que ele carregava uma menininha amarrada na traseira. A menininha tentava se soltar, sem sucesso. Falando no diabo, murmurou Druig, que estava estreitando os olhos. Capítulo 30. A Afidna, perto de Atenas. 1205 a.C., assim que vi Teseu galopando sua carroça pela cidade, imediatamente o persegui. Disparei em sua direção, provavelmente rompendo as ruas enquanto corria. Meus passos provavelmente eram tão altos que a cidade inteira conseguia ouvir. Naturalmente, Teseu também podia ouvir meus passos. Ele olhou para trás, e eu pude ver seu rosto ficar cada vez mais pálido. Então, dei um último pulo, o chão abaixo de mim rachou e eu caí na frente da carroça, assustando os cavalos e fazendo com que suas cordas fossem cortadas, libertando-os. Olá, Teseu, quanto tempo não nos vemos, eu disse, fazendo uma saudação zombeteira com um sorriso. Seu rosto passou de pálido para roxo num instante. Vê você. É eu. Assenti. Quem é? É assim que você passa o tempo agora? Sequestrando garotinhas? Teseu pareceu não se importar com minhas palavras. Você não envelheceu nada, gritou ele. Levantei uma sobrancelha. Achei que você já deveria saber que sou imortal? Ele então pulou da carroça quebrada e correu direto para mim. Agarrou minhas roupas, aparentemente desesperado por alguma coisa. Sei como posso ser imortal? Como rei de Atenas eu ordeno. Franzi a testa. Então ele estava buscando a imortalidade, hein? Agarrei suas mãos e o esmaguei com as minhas próprias mãos. Assim que fiz isso, ele gritou de dor, se contorcendo no chão. Sei como você ousa. Eu sou o rei desta terra. Ele praguejou. Oh, como você caiu, murmurei. Olhei para a menininha que chorava no carrinho, ela parecia estar com dor. Aproximei-me dela e vi seu rosto. Ela estava amordaçada com um pano, seu rosto estava tão pálido e seus olhos tão vermelhos. Pobre menina. Você está bem agora, garotinha. Acalmei a menina, acariciando seus cabelos. Desamarrei-a e tirei as amarras. Mas ela continuou chorando, aparentemente com medo de mim. Talvez seja natural, afinal, eu simplesmente esmaguei as mãos de Teseu com as minhas próprias mãos. Guardas, prendam esse homem aqui mesmo. Teseu gritou desesperadamente enquanto se arrastava para longe de mim freneticamente com medo. Não me importei que os guardas estivessem correndo em minha direção, em vez disso, olhei para o ponto mais alto da cidade onde o domo estava escondido e sussurrei. Você concorda com isso, Ajaque? Circe? Tena? Este rei patético governou a cidade que você construiu, e este homem sequestrou uma jovem por desejo egoísta. Nenhuma resposta. Suspirei. Tudo bem, não fale, apenas observe. Estalei o pescoço e os nós dos dedos enquanto a hidra me possuía. Suas 9 cabeças surgiram atrás das minhas costas, como se tivessem crescido mais cabeças em mim. Os guardas que corriam em minha direção pararam de repente com medo do que viam. Estou aqui para cobrar a dívida do seu rei. Não me interrompam, disse friamente aos guardas. Surpreendentemente, eles atenderam. Parece que Teseu tem problemas de lealdade. Então olhei para Teseu, que provavelmente estava se mijando. É hora de reivindicar a lei da surpresa, Teseu. Não sei que surpresa você teve quando voltou para casa, mas eu vou ficar com essa garota. A menina ficou repentinamente com medo novamente, ela provavelmente não sabia o que eu faria com ela. Não, nunca, gritou Teseu. Levantei uma sobrancelha. Não? Vê você. Você não sabe como me senti quando voltei para casa. Meu pai se matou por sua causa. Eu tenho que aguentar aquela vadia por sua causa. Eu, que sou considerado um rei-herói, agora sou chamado de velho senil por sua causa. Eu? Por que eu? Se eu fosse mortal como você, poderia conquistar todo mundo conhecido. Ele gritou. Eu procurei uma solução. Aquela vadia não me deu nenhum herdeiro, então preciso encontrar uma noiva adequada para mim. E Helena de Esparta, que dizem ser filha de Zeus, era a mais adequada para mim. Ah, então essa garota é Helena de Esparta? Quem é você para merecer a filha de um deus? Zombei. Eu sou um herói. Se eu fosse imortal como Hércules. Heracles? Você está falando do Gil? Ri, mas rapidamente mudei minha expressão para uma expressão impassível. E nós dois sabemos que você não é o verdadeiro herói aqui, Teseu. Suas histórias são apenas uma mentira. Teseu engoliu em seco ao ouvir minhas palavras. Ele não, eu não te daria a garota. Então você sabe o que vai acontecer com você agora, afinal você quebrou nossa promessa. Guardas, prendam. Antes que ele pudesse falar mais, uma lança dourada de repente o empalou pelas costas, surpreendendo os guardas e a mim. Sim, acho que já é hora de nos livrarmos deste homem. De repente, ouviu-se uma voz feminina. Os guardas se viraram e viram uma bela mulher com uma lança dourada e um escudo caminhando em sua direção. De deusa. Os guardas sussurraram, mas estavam com muito medo até de se ajoelhar, pois eu ainda estava lá com minhas cabeças de hidra olhando para eles. Finalmente apareceu, hein? Dei um sorriso irônico. Olhando para a deusa da guerra, Tena. Você aparece aqui depois de séculos e a primeira coisa que faz é fazer uma bagunça, disse Tena sarcasticamente. Eu deveria puni-lo agora mesmo. Por favor, é sua cidade, você pode me punir o quanto quiser depois, mas por enquanto, precisamos cuidar disso.
Apontei para a garotinha que estava pálida como um fantasma. Assim que seu olhar pousou na garota, seu rosto se suavizou. Desconvoquei a Hidra, e eu e Tena caminhamos até a garota, ajoelhando-nos diante dela. Tena acariciou os olhos da menina, que estavam vermelhos de tanto chorar. Qual é o seu nome, menina? Perguntou ela suavemente. A Gaelen. A garota falou suavemente, um pouco assustada, mas se acalmou um pouco. De onde você é? Tena questionou mais uma vez. É Esparta, a garota falou suavemente novamente, ainda soluçando. Deixe-nos levá-lo para casa. Você quer ir para casa? Sim. Eu sinto falta da mamãe. Quando ouvi essa frase, lembrei-me da cena do campo de batalha, onde mulheres e crianças choravam ao ver seus entes queridos falecidos. Talvez. Então vamos levá-la para casa, sorriu Tena. Sério? Você pode me levar para casa? Sim, eu prometo. Tena então se virou para mim. Você também me seguirá, Plutão. E o Ajak? Questionei. Isso pode esperar, Ajak permitiu. Os outros vão resolver isso, ela cantarolou. Por enquanto vamos trazer essa criança para casa. Sorri. Acho que é a mesma Tena de sempre. Muito bem. Capítulo 31. Era um dia ensolarado, o céu estava limpo e não havia nuvens. Eu, Tena e a garotinha chamada Helen estávamos viajando pelas estradas da Grécia usando a carroça que pegamos emprestado de um dos moradores de Atenas. Os 2 cavalos pareciam saudáveis, então provavelmente estamos bem. Eu estava no boi, com Tena e Helen na parte de trás da carroça. Elas estavam quietas, mas Helen estava abraçada a Tena, encontrando conforto em seu abraço. A viagem até agora está bem estranha, para ser sincera, ninguém falou. Eu não disse nada a Tena ou Helen, e sou o único homem nesta jornada, o que é bastante desconfortável. Felizmente, porém, Helen está dormindo. Então, como vão as coisas com você? Perguntei sem jeito para Tena. Agora você fala, né? Ela riu. Estou bem, um pouco entediante na cidade, mas consegui. Que bom, assenti lentamente. Parece que faz tanto tempo que não falo com você. Parece que faz séculos que não me despeço de você. 1795 anos. Mas quem está contando? Ela deu de ombros. Dei uma risadinha. Exatamente. Parei um pouco antes de falar novamente. Estou curiosa. Qual é a reação do Ajak quando eu faço o que fiz? Ela está brava, ela riu majestosamente. Você devia ver a reação dela, a personalidade dela deu uma guinada de 180 graus. Deve ser divertido assistir. Eu também ri. Cersei também está chateada, embora ela esteja mais para deprimida do que para furiosa. Bem, eu não fui punido por Arishem, então acho que não conta, certo? Ajak disse que Arishem deu o aviso a ela, não a você diretamente. Ela deu de ombros. Sério? Arqueei uma sobrancelha. O Arishem é muito tímido, não é? Ele nem quer falar comigo diretamente. Não brinque assim, ela balançou a cabeça, divertida. Ele podia te ouvir, sabia? Claro, claro. Eu ri, mas me contive para não acordar Helen. Tena então olhou para Helen e acariciou seus cabelos para deixá-la mais confortável. Você conhece essa garota? Balancei a cabeça. Não diretamente. O pai dela é um amigo meu. Amigo? Você tem um amigo? Ela disse divertidamente. Eu bufei. Todos dizem que ela é filha de Zeus, mas, na verdade, ela é apenas uma criança nascida da infidelidade. E você continuou com a mentira? Ela perguntou. Quer dizer, mais ou menos. Eu não queria contar ao rei, ela e a mãe provavelmente teriam sido mortas, mas em vez disso eu apenas a assustei, ameaçando que a caçaria até a morte. Não sei se devo dar um tapinha nas suas costas ou não, murmurou Tena. Então, olhou novamente para Helen, que dormia pacificamente em seus braços. Mas talvez você esteja parcialmente certa em sua decisão. Bem, meus feitos são reconhecidos pela deusa da guerra, como sou grato. Revirei os olhos. Ela apenas riu e depois parou um pouco, admirando o céu claro da Grécia. Você mudou, disse Tena de repente. Como? Questionei. Eu vi você tentando ajudar uma garotinha lá em Atenas. Ela murmurou. Se fosse você no passado, provavelmente teria abandonado essa menina. Dei uma risadinha. Para ser sincero, só quero invocar a lei da surpresa e acabar logo com isso. Lei da surpresa? Eu inventei. Dei de ombros. É uma lei que se eu salvar alguém, essa pessoa deve me dar o que ela tem, mas ainda não sabe. Isso é confuso, ela comentou. Simples mesmo. Dei de ombros. Já é noite. As estrelas preenchiam o céu escuro, corujas arrulhavam na floresta, lobos uivavam e o fogo crepitava no meio do nosso acampamento. Helen agora estava bem acordada, assim como eu e Tena. Estamos sentados ao redor da fogueira para nos aquecer bem, é mais como aquecer Helen. Enquanto isso, a garota continuou me encarando intensamente, o que era realmente muito desconfortável. Precisa de alguma coisa? Questionei. Em vez de responder, a garota se escondeu atrás de Tena. Que garota estranha! Não seja assim, repreendeu Tena suavemente. Foi ele quem te salvou, você deveria agradecê-lo. Ele então caminhou lentamente em minha direção e murmurou. Oh, obrigada. Eu apenas sorri. De nada. Baguncei o cabelo da garota, deixando-a sem graça. Quantos anos você tem, Helen? Perguntei educadamente. É 11. Ela gaguejou, mas sua voz parecia mais alta. Aquela desgraçada. Ela só tem 11 anos e você quer que ela seja sua noiva? Murmurei. Então abri espaço ao meu lado e dei um tapinha no local. Quer sentar comigo? Ela pareceu hesitante no início, mas acabou se sentando ao meu lado. Que legal, eu acho. Vi Tena sorrir com a interação entre mim e Helen. Depois disso, o ambiente ficou silencioso novamente. Era um silêncio confortável dessa vez, mas eu podia sentir o olhar de Helen em minha direção, me encarando com bastante atenção. Se você quer perguntar alguma coisa, diga, Helen. Não fique só olhando para ele, disse Tena, o que deixou Helen envergonhada. Ela sentiu docilmente e me perguntou. Vê, você é o imortal de quem meu pai sempre falava? Ah, ela sabe sobre mim? Como você chegou a essa conclusão? Perguntei, indiferente.
Bem, meu pai disse que o imortal tinha poderes. E ele vive para sempre. E ele pode invocar ouro vivo usando as mãos. E ele tirou a vida de M monstros e os puniu. Sorri. Então acho que sou o imortal de quem seu pai está falando. Ela então empalideceu. Então, você vai me comer? O quê? Eu parecia confusa. Pepai também disse que as princesas que saíssem do castelo sem permissão seriam devoradas pelo imortal. Dei uma palmada forte na cara. Bem, isso não é verdade. Não vou comer menininha só por causa disso. Eu podia ouvir a risada de Tena na minha frente. Suspirei. Aquele reinventou histórias estranhas. Então você não vai me comer? Claro que não. Eu a ouvi suspirar de alívio. Então, você poderia me mostrar o ouro vivo de que meu pai tanto falou? Olhei para Tena. Ela apenas assentiu. Ok. Dei de ombros. Invoquei um constructo felino na frente de Ellen. Ela ficou assustada no começo, mas no fim, sua curiosidade a dominou. Ela tocou a cabeça do constructo, e o gato constructo rolou até ela. Mas ela parecia feliz, então acho que isso é um ponto positivo. Posso ficar com ele? Ela me questionou. Balancei a cabeça. Não, você não pode. Mas por quê? Ela perguntou novamente, com os olhos brilhando de lágrimas, como se ela quisesse chorar. Meu ouro vivo não está vivo. Ellen, você não pode tê-lo como animal de estimação. Dei um tapinha nela. Ela pareceu decepcionada enquanto se sentava novamente, abraçando o felino com força. Mas ela pode ficar com ele pelo resto da viagem, certo? Tena me questionou com uma expressão divertida no rosto. Tena, você não está ajudando agora. Suspirei. Sério? Posso ficar com ele até chegarmos em casa? Ellen então se levantou novamente com os olhos cheios de esperança. Massageei minha testa. Tudo bem. A menina então pulou de felicidade enquanto carregava o gato, fazendo-o pular com ela. Tudo bem, Ellen, você deveria ir para a barraca dormir. Já é quase meia-noite, disse Tena para a garota. Mas... sem rodeios, é meia-noite. Temos um longo caminho a percorrer amanhã, disse Tena. Ok, disse Ellen. Ela caminhou até a barraca e entrou, aparentemente dormindo novamente. Olha só você parece um pai agora, Tena provocou. Bem, o que você quer que eu faça? Assuste a criança? Eu zombei. Tena deu uma risadinha, e o resto da noite foi tranquilo enquanto eu e Tena olhávamos para o fogo crepitante à nossa frente. Capítulo 32. Estamos na metade do caminho para Esparta e agora está chovendo forte. Vamos nos abrigar em uma caverna próxima onde já estive antes. Eu tinha certeza de que não havia desviantes ou outros predadores, então levei Helena e Tena até lá. Tem certeza de que este lugar é seguro? Questionou Tena preocupada. Cantarolei. Tenho certeza, já estive nesta caverna algumas vezes. Ellen estava coberta por uma das minhas construções para não se molhar. Ela segurava minha construção de gato com força, enquanto trovões e relâmpagos rugiam no céu. Zeus deve estar bravo porque eu saí de casa. Ellen murmurou, assustada com o trovão. Eu ri do comentário dela. Deixa eu te contar um segredo, Ellen. Zeus não existe. Mas a mamãe disse que Zeus é meu verdadeiro pai? E eu não deveria sair do castelo porque a esposa de Zeus vai me sequestrar se eu sair. Eu apenas sorri e baguncei seu cabelo. Vamos entrar na caverna. Entramos então na caverna escura. Tena conjurou uma de suas armas como fonte de luz, e rapidamente acendemos uma fogueira dentro da caverna. Ainda estamos longe de casa? Ellen questionou timidamente. Já devemos estar perto, disse Tena. Tenha paciência, criança. Ellen assentiu docilmente enquanto se sentava mais perto da fogueira para se aquecer. Os trovões continuavam a rugir lá fora, e Ellen estava tão assustada que me abraçou de lado, enterrando o rosto no meu peito. Eu não tenho certeza de como lidar com isso. Tena parecia que não iria me ajudar a lidar com isso. Na verdade, ela estava se divertindo com isso. Do que você tem medo? Perguntei sem jeito. Trovões me assustam. Ela murmurou. Não há nada a temer. Trovões e relâmpagos são apenas ocorrências naturais. Nenhum deus ou ser vivo os está invocando agora. Thor poderia invocá-los, mas ele ainda não nasceu. Mas ainda é assustador. Ela sussurrou novamente. Eu apenas suspirei e coloquei minha mão em sua cabeça, acariciando seus cabelos com muita delicadeza. Algumas horas depois, Ellen ainda estava agarrada a mim, mas ela estava dormindo, cansada da viagem. Ela parecia gostar cada vez mais de você, comentou Tena, olhando para o rosto adormecido de Ellen. E de quem é a culpa? Comentei. Você não parece reclamar, provocou Tena. Eu apenas ri. É uma sensação estranha. Normalmente as crianças têm medo de mim, mas esta criança tem muita coragem. Então você gostou? Questionou Tena curiosamente. Como que? A sensação de alguém precisando de você, acrescentou Tena. Acariciei um pouco mais o cabelo de Ellen. Talvez. Alguns dias depois, estávamos nos aproximando de Corinto e prestes a chegar à cidade, mas fomos parados no meio da estrada por dois jovens que eu já conhecia. Você, gritou um dos homens ao ver Ellen ao meu lado brincando com o constructo felino. Você sequestrou nossa irmã. Devolva-a. Irmão, gritou Ellen feliz. Ela pulou da carroça e correu em direção aos irmãos para abraçá-los. Está tudo bem, Ellen, estamos aqui, você está bem agora. Arrulhou o homem para Ellen. O outro irmão então apontou a espada para mim e para Tena. Desçam, nós os levaremos a Esparta para que haja justiça. Ellen viu o que o irmão dele estava prestes a fazer e surpreendentemente me defendeu. Irmão, pare. Plutão e Tena me salvaram. Não foram eles que me sequestraram. Fique para trás, Ellen, isso não é assunto de criança, disse o irmão que apontava sua espada para mim friamente. Eu ri divertida quando ele disse isso. Castor e Pólux, é isso? Com certeza você não se esqueceu de mim, eu disse, enquanto meus olhos brilhavam em dourado, fazendo os dois irmãos congelarem de medo. É imortal ó. Gaguejou Castor, que era quem estava apontando sua espada para mim. Eu sorri. Isso mesmo, largue a arma, garoto. Castor largou a espada e se ajoelhou diante de mim. Me perdoe, e imortal.
Não te reconheci a princípio. Acenei com a mão, dispensando-a. Tudo bem, Elen já está com você, então eu e Tena devemos voltar. E Imortal, você deveria vir nos visitar em Esparta, tenho certeza de que meu pai ficaria encantado, exclamou Pollux. Balancei a cabeça. Talvez mais tarde, estarei bem ocupado. Talvez, se você tiver um banquete, me mande uma carta. Ficarei em Atenas. Nós faremos isso, ó Imortal. Então vou me retirar. Assenti. Espere, gritou Elen. Olhei para Elen confusamente, e ele se aproximou de mim, para desgosto dos irmãos dela. Ah, aqui está o gato. Ela murmurou, me entregando o gato que ela segurava com carinho. Ela parecia bem triste quando o entregou para mim. Suspirei e baguncei seus cabelos. Sabe de uma coisa? Por que você não guarda isso até eu te visitar novamente, para te lembrar de mim? Sério? Perguntou Elen, animada. Mas você disse que não é possível eu trazer? Dei de ombros. Não é impossível, mas é bem longe de Atenas, então é bem chato, mas tudo bem. Sorri para a garota. É então, eu devolvo se você vier me visitar. Ela sentiu vigorosamente. Ótimo, eu disse. Mas então Ellen de repente me abraçou e enterrou a cabeça no meu pescoço. Obrigada por me salvar. Isso ainda é estranho. De nada, fique bem em casa. Tente não ser sequestrado de novo. A menina riu baixinho. Vou tentar. A menina então foi embora com seus irmãos, deixando-me sozinha com Tena. Virei-me para entrar na carroça, mas Tena me olhava de um jeito estranho. Você está chorando? Toquei meus olhos, e parecia que eu estava chorando. Eu não sabia que Eternos podiam chorar. Que estranho. Murmurei. Tena balançou a cabeça, divertida. Eu não sabia que você se apegava tão facilmente. Dei de ombros. Ei, primeira vez para tudo, certo? Acho que sim. Tena cantarolou. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.